Bom, na segurança pública temos aí mais um caso, né, cara? Segurança pública, a gente poderia ficar 24 horas aqui no canal comentando sobre segurança pública. Não é raro, infelizmente, temos todo dia notícias de jovens sendo mortos, jovens pegando no armamento e indo para a criminalidade. Os soldados do crime, cada dia aumenta mais a criminalidade e, infelizmente, a nossa sociedade está totalmente do lado avesso, né? Os nossos valores já são muito frágeis, a ponto, inclusive, de, dentro da própria família, você ter morte de mãe e ter filhos como suspeitos ou assassinos dos próprios pais. E lá na Bahia nós temos aí um caso que infelizmente tem sido o puro suco do Brasil. Os nossos adolescentes, os nossos jovens estão realmente indo por um caminho que é inacreditável. E vamos, para falar sobre essa matéria aí, nós temos o nosso querido Batata. Batata, filha de 16 anos, acusada da morte da própria mãe, cara? Glauber, tem uma coisa aí que está intrigando muito esse contexto dessa ocorrência. Por quê? Porque a ocorrência, a priori, ela vem trazendo que tratava-se de uma adolescente de 16 anos que, ao se envolver com o tráfico de entorpecentes, a mãe dela ameaçou denunciar, mediante se ela saísse ou não do tráfico, né? Se ela não saísse do tráfico, ela ameaçou denunciar, e aí ela criou uma emboscada e assassinou, o tráfico assassinou a mãe dela. E se você analisar pelo cenário real do dia a dia, pelas atuações, como atuam as facções criminosas na própria comunidade, dá uma direção diferente, dá um raciocínio diferente. Lógico, vamos respeitar todo o inquérito acontecendo lá na Polícia Civil. Sei que eles talvez possuem elementos que talvez dê direções diferentes. Porém, os elementos que tem hoje na mídia dá uma noção diferente disso aí, Glauber, sabia? Cara, é isso. É complicado você ver, né? A mídia e a sociedade, a mídia passa o tempo todo caso chocante. E quanto mais passa caso chocante, em vez da sociedade responder com revolta, com mudanças de cultura, com mudança de costume, a sociedade cada vez mais vai sendo absorvida pelo o comportamento criminoso. Bom, no passado lá nós tivemos o caso da Suzane... Como é que é o sobrenome, Júlio Roque? Você quer mais? Suzane? Reichoff? Não sei se é exatamente isso. Como? Von Stoff. Suzane, irmão. Suzane. Suzane foi lá, cara, anos e anos, eu era adolescente e matou os pais. Sim. Cara, de que forma nós tratamos isso socialmente? De que forma nós olhamos para a nossa casa, para o nosso lar, para evitar essa situação? Bom, continua acontecendo e a polícia sempre nessa dificuldade de dar a solução e de botar uma linha, né? Para que isso fique claro para a sociedade que, o caminho investigativo é esse. Não, toda hora tem uma vertente diferente. Quer falar? Sim. Eu queria pegar justamente essa análise desse caminho investigativo, entendeu? A gente trazendo realmente porque o que o povo sabe que acontece nos guetos e sabe como as coisas funcionam, entendeu? No caso ali, trata-se de um homicídio cometido por uma facção criminosa. A menina, a adolescente, alega que ela induziu a mãe a uma emboscada e ela foi morta com um tiro na cabeça. O que acontece? Facções criminosas não têm o hábito de cometer esse tipo de crime. Não estou defendendo facção nenhuma aqui, que seja bem claro. Para mim, todos são bandidos e que se dane eles para lá. Agora, nós temos que olhar para a gente ter a noção do que nós estamos falando. Por quê? Porque não é natural cometer esse crime dentro de comunidade, onde faz com que a comunidade se vire contra a facção criminosa. Isso
é habitual. Eles expulsam da comunidade, eles fazem uma porção de coisas, mas um crime igual a esse dificilmente se comete. E eles precisam de autorizações. O crime, a pessoa não faz isso sabendo que o crime vai cobrar, né? Eles precisam de autorizações para fazer, pede-se para cometer um crime desse. O senhor acha que o crime vai autorizar o chefão, da onde quer que esteja, vai autorizar um crime desse, fazendo com que, obviamente, fazer com que a comunidade, o que está acontecendo hoje lá? A comunidade do local aonde aconteceu esse crime, está a favor da facção ou contra? Estão contra. Essa imagem, eles tentam preservar. Miquéias, e aí, cara, o que você contribui com a gente? Pátria educadora, né, Glauber? Essa é a nossa pátria educadora que está educando as nossas crianças a não respeitarem os pais, não respeitarem leis, não respeitarem autoridades, não respeitarem ninguém, ao ponto de você ter uma adolescente que pega e arma uma emboscada para a própria mãe. Realmente, o que o Batata destacou é um ponto interessante. Uma facção autorizar que a filha mate a mãe é uma coisa que fica uma história mal contada, mas o crime, né, não trabalha com lógica, o crime não trabalha com sentido, eles trabalham para aquilo que é mais interessante. Pelo que a gente viu ali na notícia, supostamente a mãe estaria querendo denunciar a própria filha, denunciar esses criminosos, e aí por conta disso os criminosos teriam aceitado que se fizesse uma emboscada. Mas assim, o ponto central nessa história toda é que o nosso jovem, ele pode votar, pode escolher os governantes, mas ele não pode decidir sobre a própria vida. Na hora que ele comete um crime, não, é um coitadinho que não sabia o que estava fazendo. Pode trocar de sexo, pode optar por fazer N coisas, pode usar droga, pode engravidar, pode fazer tudo. Só não pode trabalhar, só não pode ser responsabilizado pelas suas atitudes. Essa é a nossa pátria educadora, Glauber. Cada vez mais educação e, mesmo assim, mais criminalidade, mais violência, mais impunidade. Dizem que os livros vão transformar a sociedade. É fato. Mas desde que as leis sejam cumpridas e aplicadas e as pessoas sejam sancionadas, independente da sua idade. É fato, Glauber. Hoje a gente tem o seguinte: por que a gente tem essa degradação aí da nossa juventude muitas das vezes? Você tem o funk, não todo funk, mas muitas músicas, muitos cantores estimulando que o cara pegue e consuma drogas, pratique sexo de maneira desprotegida, sem nenhuma consequência. Aí você tem uma garota de 15 anos, ela engravida, de um moleque de 15. Então, eles acabam não tendo educação para si, não conseguem educar o próprio filho. O que vai acontecer? Essa garota de 15 vai ser avó aos 30, bisavó aos 45, trisavó, tetravó aos 60. Olha como é que o negócio vai. São crianças de 15 anos, 13, 14 anos, sendo pais e mães de outras crianças de 13, 14 anos, sem condições de passar ali, muitas das vezes, para as próximas gerações, algum ensinamento, porque eles não tiveram nem para si. Então, Glauber, essa é a nossa pátria educadora. Essa tragédia de uma mãe, de uma filha, matando a mãe, emboscando a mãe por causa do crime, por causa do tráfico, é simplesmente reflexo de uma mentalidade política que diz que a gente tem que trabalhar muito na educação, mas sem nenhum dever, sem nenhuma responsabilidade. Todos os direitos, responsabilidade zero. Tá complicado. De fato, pátria educadora que não educa, que não cuida, que não dá uma base familiar, que não tem respeito, não tem lei, não tem ordem. Júlio Roque, como ter uma pátria educadora sem lei, ordem e valores familiares? Perfeito, Glauber. Fazendo uma correlação com o que acontece no mundo, né, internacionalmente falando, o crime ele é bem esperto, bem perspicaz em recrutar jovens para que tenha uma mão de obra barata, funcional, robótica e que leva tempo para ser destruída. Eles podem ser construídos dentro dessa ideologia do crime, né? E para citar muito bem isso, as facções criminosas, como já citei outras vezes, MS-13, que é a do Equador, e algumas facções colombianas também, eles usam rituais
esses rituais com jovens. A MS-13 é muito comum o integrante, o iniciante, que vai fazer parte da facção, ele sofre o espancamento pelos membros durante alguns segundos para ele ser iniciado dentro da facção. Isso mexe muito com a cabeça do jovem, isso causa um trauma, é normal, né? Quando você causa um trauma nessa pessoa, você marca ela, todos os rituais têm traumas para causar esse tipo de inflexão dentro do jovem, e você vê isso acontecendo no Brasil. Simplesmente o que é de pior, a gente sempre imita muito bem do que acontece lá fora. Muito bom, Júlio. É isso aí, cara. Aqui já é escola, né? Lá para fora, e a gente ainda consegue ser escola e aperfeiçoar o que tem de ruim lá ainda. Batata? Glauber, eu iniciei. O que acontece? Estão colocando luzes no cometimento de um crime ocorrido por uma facção. Trata-se de uma adolescente de 16 anos que se vinculou a um crime, a uma organização criminosa. Pronto. A uma facção criminosa. O vínculo dessa criança de 16 anos ainda não causa um vínculo. As coisas não funcionam assim. Um garoto de 16 anos no chão chega na boca de fumo e fala, pô, vamos lá matar minha mãe, porque isso tudo é acolhido. As coisas não funcionam dessa forma. Dá muito mais sentido um crime mais autônomo do que necessariamente ser compactuado, porque o vagabundo, ele necessita do espaço, ele necessita se esconder atrás da comunidade. E isso é uma verdade. Se ele começar a fazer esse tipo de atrocidade, eles perdem o espaço deles. É simples, é só você analisar alguns criminosos que já cometeram isso, que são cruéis com a comunidade. Facilmente são pegos, muitas denúncias. Então, esse crime que aconteceu, existem diversos pontos, como o vínculo dela, o que ela era na facção, qual o nome dela. Era uma gerente? Ela tinha algum peso de força que seria a denúncia dela? Normalmente o traficante expulsaria a família dela, a mãe dela, pô. Seria muito assim, daria uma roupagem diferente até para o próprio tráfico. E os traficantes hoje não são um monte de idiotas como a gente possa imaginar. Existe gente séria aí, como vagabundo, como nós falamos ontem. Gente importante manipulando grana deles no posto de gasolina, não é verdade? Então, obviamente, se analisar por esse ângulo, você vai ver que esse crime aí, Glauber, está bem distante aí de um fui na boca de fumo e, minha mãe vai denunciar a gente. Beleza, chama ela aqui, a gente vai dar um tiro na cabeça dela. Outra coisa, um disparo de arma de fogo. Homicídio de traficante, meu amigo. É com esculacho. É caixão fechado. O cara não vai dar um tiro, pô. Não. Eles dão uma pancada de tiro. Entendeu? Um tiro é como se alguém desse o tiro e se arrependesse depois. É o tiro do cara que o cara dá o tiro e corre. Entendeu? Pensem nisso. Bom, isso que o Batata tá alertando pra gente é muito comum. A gente vê o noticiário aí, nós tivemos agora há pouco o caso do assassinato da menina Vitória, lá em São Paulo. O caso teve repercussão midiática, porque uma menina jovem, desaparecida, depois de quase uma semana encontraram o corpo, 5 dias encontraram o corpo, com características de esculacho de facção criminosa. Cabeça raspada, nua, largado numa mata. No final de tudo, depois de toda a especulação midiática, que a polícia vazando informação o tempo todo para a mídia, chegou à conclusão que não tem nada de facção criminosa, que foi um cara que ele tinha obsessão pela menina. O público não acredita nessa versão. As pessoas não estão convencidas que aquela morte foi motivada por alguém que desejava aquela moça ou tivesse tido um relacionamento com aquela moça. Mas por que uma morte tão cruel dessa forma? Esse caso que o Batata está alertando já é o contrário.
É uma morte muito simples para ter o envolvimento de facção criminosa. E aí, Batata? É o que eu tô falando, o porquê. Qual é a noção? Quem é essa menina de 16 anos no jornal? Onde tá, ela está no gibi daquela facção? Ela era quem? Que peça importante. O que ia desmantelar, tirar aquela menina de 16 anos daquele tráfico? Nada. Não tinha noção, não existe uma conexão básica que me fez pensar dentro desse crime que se tratasse de uma coisa, de uma organização criminosa que venha se debruçar. E primeiro, não cai uma folha no chão numa comunidade onde tenha facção que eles não saibam, ou para acontecer isso tem que pedir autorização. Todo morador aqui de comunidade sabe disso. Isso é fato. Isso é fato. É feio, mas é fato. Não é mentira. É feio, mas não é mentira. E você acha que o cara lá, onde quer que esteja, vai autorizar um crime contra a comunidade? Mentira. Eu não acredito nisso. E Batata? Pode acontecer. Vamos lá, Miquéias. Diga. Desde quando um traficante domina uma comunidade, ele precisa de fazer uma emboscada para pegar uma mãe, né? uma trabalhadora, uma pessoa que não oferece nenhum risco. Uma coisa é a gente tá falando ali de um policial, de um agente público, ou, por exemplo, daquele camarada que foi morto aqui pelo PCC em São Paulo, no aeroporto, né, que tinha ali seguranças, então teve que ter toda uma movimentação para trocar o pessoal, o carro quebrou, os caras não estavam perto para defender o delator ali. Agora, o cara domina uma comunidade, irmão. Ele domina o bairro inteiro, ele domina todo mundo, todas as famílias que moram ali. Para que ele precisa fazer uma emboscada? Isso não faz sentido. Realmente, as coisas precisam ser investigadas. Não, óbvio que a gente não está aqui querendo descredibilizar, né, a Polícia Civil lá do Estado que está investigando esse crime, de forma alguma. Mas, assim, o modus operandi, aquilo que a gente está acostumado a ver das organizações, das facções, não condiz com o que está sendo relatado. Então, pode ser que ao longo do desenrolar disso aí, a gente possa ver um desfecho diferente. E, como a gente disse, né, o nosso objetivo aqui é justamente trazer para vocês essa perspectiva que muitas das vezes a imprensa não vai trazer. Inclusive, nesse sentido, eu quero destacar mais uma vez, aqui no Fala Glauber, ainda no podcast, nós falamos com exclusividade sobre a questão do envolvimento dos irmãos Brazão na morte da Marielle. E aí a gente falou aqui no programa, quem não viu depois procura, a questão da Marielle aqui no Fala Glauber. Nós falamos sobre isso. Logo depois não, né? Passou 2 anos, mas a gente já vinha falando sobre isso. Os irmãos Brazão foram presos. E aí teve até um certo estardalhaçozinho assim para poder fechar o caso da Marielle. Só que agora o Brazão está em em prisão domiciliar, na mansão dele, curtindo o dinheiro dele, e a esquerda não está falando nada, a imprensa não está falando nada, porque já não cabe mais na narrativa. Então, sempre que vocês se depararem com uma notícia, prestem atenção e procurem, pesquisem essa mesma notícia, esse mesmo caso, 2 meses depois, 1 ano depois, para ver se a história continua a mesma. Quando tu falou esse ponto aí, o Batata chegou a ter uma reação aqui, né, Batata? Porra, como é que pode? Desde quando a facção vai precisar fazer uma emboscada? Fala aí, ô Batata. Impossível isso acontecer, impossível. Uma emboscada num local onde totalmente delimitado pela facção. E outra coisa, ela iria lá, a facção chamou ela lá, você acha que se ela está prestes a denunciar a filha dela, ela já avisou e deixou claro que ela é contra tudo aquilo ali. A pessoa de bem, ela não sai da casa dela com as próprias pernas e vai lá em direção ao perigo, pô. Ela não vai fazer isso. É o que acontece de comum. A facção, ela vai, os bandidos vão até a casa da pessoa, do morador, e lá eles invadem, batem na porta, e adentram, e pronto, e é assim que funciona, pô. Nada esse contexto. O que dá a entender é que ela, ou ela própria, com mais o coleguinha dela lá, que pode sim ser envolvido na facção, sim, fazer parte da boca de fumo, sim, pode fazer parte.
Agora, sabemos que garotos de 16 anos fazem parte de alguma gerência, de algum comando de morro. Aonde isso? Onde isso existe? Não faz sentido. Aí sim, realmente pode ter acontecido isso. O garoto com ela e a mãe, não quero mais você junto com ele. E emboscaram lá a senhora aí e efetuaram um disparo e, infelizmente, vitimaram aí ela acabou vitimando a própria mãe, que é uma coisa, infelizmente, aí. E tem mais, tá? A culpa parte também dela. Porque quando chegou o envolvimento, quando foi... Porque isso não acontece de uma hora para outra. Ela não se envolveu hoje e hoje ela efetuou o crime. Não acontece assim, gente. Vocês sabem disso, que é tudo em dose homeopática. Ela se conhece, o filho começa a andar por aquela região, começa a conhecer pessoas indesejadas, e essas mesmas pessoas, aí o pai ou a mãe vai percebendo. Esse é o momento de cortar. Não, aí depois que se cria aquele vínculo, que estão atrelados ali, capazes de cometer uma atrocidade dessa, aí você quer cortar? Não vai mais lá porque eu não quero? Aí não dá mais. Aí não dá mais, já foi. Aí já foi, pô. Por isso que sempre a estrutura familiar é importante. Observe seus filhos. Se começa a ir lá, se começa a estar se envolvendo, começa com coleguismo, começa com esse tipo, esse é o momento. Aí você corta. Mas depois, dificilmente. Batata, não tem como você recuperar o que tu não tem mais. Na verdade, recuperar dá. Não tem como você controlar o que você não tem mais. Se você perdeu o controle do teu filho, se teu filho já está envolvido com tráfico, está noiado, quem governa ele é o crime, não é mais a mãe. E aí é muito difícil, de fato, cara. Júlio Roque, o que a gente faz numa sociedade que está cada dia pior, cara? Perfeitamente. Numa visão mais macro, né? Eu sei que todas as análises são feitas dentro do que aconteceu, dentro do fato, mas de uma visão mais macro, não era nem para ter o crime organizado dentro do Estado. Já começa por aí, né? Mas sabemos que o crime existe em todos os países, porém, o estudo, a dedicação de voltar todas as forças contra isso, nós não teríamos uma mãe sendo assassinada a pedido de uma filha, porque é o que parece, né? Que a filha está envolvida, mas não sabemos até onde. Mas, volto a dizer, olhando de uma maneira mais macro, a sociedade, né, os criminosos, eles sempre fizeram os inocentes de escudos humanos, né? O melhor escudo, melhor proteção do crime são as pessoas de bem. E a gente pode falar isso porque todas as comunidades pobres do mundo é onde o crime se infiltra. Essa é uma percepção mundial que está difícil de combater, e é assim que eles usam a sociedade pobre, como escudos humanos. Pois é, e aí foi o que o Miqueias falou, né? Você vai ter uma estrutura pobre, onde você tem as meninas cada vez mais sendo mãe nova, a menina é mãe aos 15, a filha mãe aos 15 novamente, então aos 30 aquela menina já é avó. E daqui a pouco a neta vai reproduzir nesse comportamento, tendo filho também muito nova. Uma mulher de 50 anos já tem bisneto. Então, tudo isso num ambiente onde nós não temos base familiar, nós não temos oportunidade, as famílias não se desenvolvem, não tem presença masculina, as mulheres estão aí largadas, o crime está ali seduzindo todo mundo. Você constrói famílias fragilizadas, sendo convidada para o crime, tanto o homem quanto a mulher. Depois que você tem o teu filho, a tua criança, o teu jovem, o teu adolescente, dominado pelo crime, já era. Eles estão fazendo vítimas o tempo todo aí na sociedade. E um dia a vítima vira os próprios pais. Certo, Batata? E uma verdade que não pode também esconder. A sensação da impunidade que a sociedade vai sentir, porque trata-se de adolescentes, isso aí não tem jeito, cara.
Isso é que mata qualquer cidadão brasileiro. É ver uma menina de 16 anos que matou a própria mãe, vai estar andando no meio da gente aí, pô. Não tem por onde correr, não. Vai estar aí no meio da gente aí logo, logo. Querendo ou não querendo, esperneando ou não. Onde eu digo, se não pode responder pelo próprio crime, alguém tem que responder sobre isso. Alguém tem que responder sobre isso. Pelo amor de Deus, pô. Será que quem é? Se é um garoto de 12 anos, 13 anos, a família tem que ser responsabilizada. Porque se responsabilizar alguém, de alguma maneira isso tem que parar, pô. Se tem 16 anos, se tem capacidade de votar, tem capacidade de responder, tem que capacidade de responder pelo crime, pô. Como que pode? Não, senão não vai ter jeito. A sensação que você... O que tu vai sentir? Pô, se ela matou a própria mãe, tá solta? Pô, o que vai acontecer? Vai fazer o que contigo, né? Não vai tem. Fazer o que comigo? Primeiro que ela vai perder o limite, pô. Isso é óbvio. Óbvio. A criançada, os moleques estão perdendo o limite. Por quê? Por causa disso. Porque eles roubam 40 vezes. 40 passagens, 30 passagens, números escrotos, cara. Adolescentes são presos aí na rua, nós prendemos todo dia. 20, 25, 15. Eu já prendi com 30, com 35 passagens. E você olha pra cara dele e fala, não, pode me levar, chefe. Tranquilidade, pô. E a arma? Não, não tem arma, não. Meti a porrada, tomei tudo, e taquei pedra, dei paulada, e tá tudo certo. Vai me levar lá, daqui a pouco eu tô solto de novo. E ele vai pra outra esquina roubar de novo, pô. Porque ele sabe que tu não vai dar um tiro nele. Ele sabe que tu não vai dar uma porrada nele. E quando você bota a mão nele, uma porrada de gente faz assim, ó, com o celular, ó, em cima. Tô te vendo, hein? Intimidando o funcionário público. Porque isso é uma forma de intimidação, tá? Tô te vendo. Tô te olhando, hein? Olha o que tu vai fazer, hein? Porque se você quiser fiscalizar realmente, você simplesmente filma, pô. Filma. Não precisa ficar comentando com... Deixa o policial trabalhar, pô. Deixa ele. Se ele fizer merda, tu filma. Ele responde. Batata. Sensacional, Batata. Tu tá brilhante. E as suas colocações mostram a indignação de quem tá na rua. Enquanto você falava, a nossa audiência assistia as imagens da vítima, da mãe, cheia de vida. E sabe o que acontece? A gente não pode nem passar a imagem da jovem, porque tem 16 anos, a lei protege. Então você vai ver o tempo todo jovens, né? Como o Miquel brilhantemente falou, nós temos, pode tudo. Pode votar, pode decidir o sexo, pode mudar de nome, pode fazer o que for, pode matar a mãe. Só não pode ter identidade exposta, só não pode ter responsabilidade pelos atos, e aí não pode. Enquanto for assim, é um convite. Júlio, com toda a sabedoria do Júlio Roque, ele colocou o quê? Pegam, exploram a pobreza e usam a população como escudo. Enquanto isso reinar no Brasil, é só aguardar. Amanhã, provavelmente, já teremos um novo caso, semana que vem e por aí vai. Eu citei o caso da menina Vitória, o que aconteceu? Repercutiu, ganhou o Brasil a repercussão. Em menos de uma semana, nós já tínhamos caso em Minas, no Rio, no Piauí. Isso que chegou no noticiário. Então, a nossa proposta é qual? Te dar informação além daquela manchete. E aí você vai ter o Batata, vai ter o Miquel, vai ter o Júlio, te fazendo pensar. Não adianta nada a gente só vender notícia. Porque enquanto a população sangra, enquanto a população chora, os jornais vendem o lenço. É notícia o tempo todo. No nosso trabalho aqui, nós vamos ter trabalho sempre, mas nós não queremos isso. Nós queremos que você cuide da tua casa. Nós queremos contribuir para que você não perca a tua criança, para que você não perca a tua família para o crime.
Não adianta nada vender notícia. Vender notícia, a televisão e a grande mídia brasileira está vendendo já há 40 anos. Chegou o fuzil, chegou a cocaína, chegou o tráfico de drogas. Agora é a união do PCC com o Comando Vermelho. Agora filho mata pai. Daqui a pouco é tal coisa. Polícia não pode isso. E aí, cara, nós vamos estancar essa sangria quando? Batata, para fechar, irmão. Infelizmente aí, Glauber, ou nós metemos a mão aí numa caneta de verdade para mudar aí a legislação, ou pensamos numa forma desse sentido, porque é crescente, e a comoção pública, parece que a bandiolatria, o gosto do bandido, analisar o bandido como coitado, isso já virou moda, é prática, são legais, viraram legais. E além do crescimento, por isso que eles estão entrando cada dia mais na sua casa, porque agora são legais, são maneirinhos. E aí, meu amigo, eu acho que essa brincadeira da ideologia hoje, que é a faca, é a espada pior hoje do crime organizado.